bem? Eu me chamo Wilson Sullivan e sou estudante da Faculdade Unicesumar. Estou estudando Teologia. E hoje eu queria conversar com você sobre uma tradição religiosa muito importante na história da humanidade, que é o budismo. Antes de começarmos essa aula, é importante lembrar que a nossa aula faz parte de um ensino religioso. Portanto, aqui o nosso objetivo não é dizer qual religião está certa ou qual está errada, nem convencer você a seguir uma determinada religião. O nosso objetivo aqui é conhecer, aprender e respeitar diferentes formas de compreender a vida e a espiritualidade. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da origem do budismo, seus principais ensinamentos e também entender a importância do respeito à diversidade religiosa. Aqui eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a origem do budismo. Para começarmos, precisamos voltar aproximadamente ao século V a.C., na região da Índia. Foi nesse contexto que surgiu a história de Siddhartha Gautama, que posteriormente ficou conhecido como Buda. Segundo a tradição budista, Siddhartha nasceu numa família de grande condição social e viveu durante parte da sua vida cercada de conforto. Porém, ao conhecer de perto algumas situações como doença, a velhice, a morte, ele começou a refletir profundamente sobre o que era o sofrimento. Siddhartha então deixou a sua dúvida de privilégios e passou a buscar respostas para uma questão ainda mais importante em sua espiritualidade. Por que o ser humano sofre? E como esse sofrimento pode ser superado? Depois de um longo período de busca e meditação, ele teria alcançado aquilo que o budismo entende como o despertar. Ou, em algumas outras partes do budismo, eles dizem que é a iluminação. A partir daí, ele passou a ensinar outras pessoas. É por isso que ele ficou conhecido como Buda, uma palavra relacionada à ideia de alguém que despertou ou alcançou a iluminação. Agora eu queria falar para vocês sobre as 4 nobres verdades. Um dos principais ensinamentos do budismo está nas chamadas 4 nobres verdades. Vamos entender um pouquinho de uma maneira bem simples. A primeira verdade afirma que o sofrimento faz parte da existência humana. Todos nós passamos por situações difíceis, perdemos pessoas, enfrentamos problemas, sentimos frustrações e percebemos que muitas coisas que nós desejamos não permanecem para sempre. A segunda verdade, ela procura explicar a origem do sofrimento. Dentro do budismo, o apego e o desejo estão relacionados a esse sofrimento. A terceira verdade apresentada aqui, que é uma possibilidade, é que o sofrimento pode ser superado. A quarta verdade apresentada é o caminho para essa superação, conhecido como caminho óctuplo. Então podemos resumir assim: existe sofrimento, existe uma causa para esse sofrimento, existe a possibilidade de superar esse sofrimento e existe um caminho para isso. Então nós perguntamos aqui, qual seria esse caminho? O caminho óctuplo. E o que você acha sobre esse caminho? O caminho óctuplo, ele reúne 8 orientações para a vida e para o desenvolvimento espiritual. Entre elas estão a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. Nós não precisamos decorar todos esses ensinamentos e elementos agora. O mais importante é perceber que, para o budismo, a transformação da vida envolve também a maneira como a pessoa pensa, fala e age. Por isso, conceitos como atenção, disciplina, compaixão e equilíbrio aparecem com bastante importância dentro de muitas tradições budistas. O budismo no mundo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Com o passar dos séculos, o budismo deixou a região onde surgiu e se espalhou por diferentes partes da Ásia. Hoje, existem diversas e diferentes tradições e formas de prática dentro do budismo. Podemos encontrar o budismo, por exemplo, em países como China, Japão, Coreia, Tailândia, Tibete e entre outras diversas regiões. Isso é importante porque nós não podemos pensar no budismo como algo totalmente uniforme.
Assim como outras grandes tradições religiosas possuem algumas diferenças e interpretações, o budismo também apresenta essa diversidade em suas práticas, culturas e até na sua forma de se expressar. Vamos falar um pouquinho sobre a diversidade religiosa e cidadania? É porque nós estamos estudando o budismo em uma aula de ensino religioso. Porque conhecer a religião não significa necessariamente acreditar nela, nos seus pensamentos. Nós podemos estudar uma tradição religiosa, compreender totalmente a sua história, seus símbolos e seus ensinamentos, e ao mesmo tempo manter dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, as nossas próprias convicções. Em uma sociedade totalmente plural, onde nós convivemos, nós precisamos aprender a respeitar diferentes crenças, a respeitar diferentes religiões. E nós também precisamos entender que existem várias religiões que estão ligadas a outros tipos de pensamentos que eu e você, que nós possamos ter. Por isso, conhecer o outro é uma maneira de diminuir o preconceito. É aprender a conviver com as nossas diferenças. O ensino religioso dentro da escola pública deve justamente contribuir para esse diálogo. Para onde uso? Para o respeito e para a diversidade. Para a gente concluir aqui essa aula, nós precisamos lembrar de 3 coisas principais dessa aula. O primeiro, o budismo. Como o budismo surgiu? O budismo surgiu lá na Índia, a partir dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. O segundo, que entre seus principais ensinamentos estão as 4 nobres verdades e o caminho óctuple. E terceiro, estudar uma religião não significa necessariamente praticá-la. Significa também buscar conhecimento para compreender as nossas diversidades presentes em nossa sociedade. E eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. Como o conhecimento sobre diferentes religiões pode nos ajudar a combater esse preconceito? Você já parou para pensar? Será que conhecer a religião, conhecer as diferentes religiões não nos pode fazer vencer o preconceito e melhorar a nossa convivência com o nosso próximo? Essa reflexão ela é muito importante porque viver em sociedade também significa aprender a respeitar aquilo que é diferente de nós. Imagina se todos nós tivéssemos a mesma cabeça. Talvez você pode pensar que isso seria bom. Mas respeitar aquilo que o próximo pensa nos faz também uma pessoa melhor. Por isso eu queria agradecer muito a vocês. Queria agradecer porque com essa aula do budismo eu aprendi muito sobre esse homem chamado Siddhartha Gautama e compreendi um pouco mais sobre o budismo. Então eu agradeço a vocês e até a próxima.